Olá, 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 boa tarde. Mais um dia da leitura, uma vida com propósito. Hoje, 24º dia. Ontem tivemos uma live muito bacana, com ensinamentos muito preciosos, muito valiosos. Então, se você não assistiu o 23º dia, eu sugiro que você volte e assista. Boa tarde para todo mundo e vamos lá. 24º dia, livro Uma Vida com Propósito, transformado pelas verdades. Vamos lá. As pessoas precisam mais de que pão para a sua vida. Elas precisam se alimentar de cada palavra proveniente de Deus. Mateus 4:4. Agora me entrego a Deus, ao nosso Deus maravilhoso, cuja palavra poderá moldar vocês para que sejam o que Ele quer e conceder a vocês tudo de que precisem nessa comunidade de santos amigos. Atos 20:32. Olá, boa tarde, pessoal. A verdade nos transforma. Hoje é o 24º dia do livro. O crescimento espiritual é o processo pela qual substituímos as mentiras pelas verdades. Jesus orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Santificação exige revelação. O Espírito de Deus usa a palavra de Deus para nos tornar semelhantes ao Filho de Deus. Para tornarmos semelhantes a Jesus, devemos preencher nossa vida com a palavra de Deus. A Bíblia diz: por meio da palavra somos unidos e moldados para as tarefas que Deus deseja nos incumbir. 1 Timóteo 3,17. E não é verdade? É a palavra que conduz os nossos comportamentos, que conduz os nossos pensamentos, que conduz as nossas atitudes. Nós somos unidos e moldados para as tarefas que Deus quer que a gente execute através de sua palavra, que é a própria Bíblia. A palavra de Deus é diferente de qualquer outra. Realmente, ela é única, ela é viva. Jesus disse: as palavras que eu disse são espírito e vida. Quando o Senhor fala, as coisas mudam. Tudo ao seu redor, ou seja, toda a criação, existe porque Deus disse. Muitas vezes até na Bíblia ele começa dessa forma: e Deus disse, né? Foi pelas palavras dele que tudo veio a existir. Sem elas, você nem estaria vivo. Tiago observa: Deus decidiu nos dar a vida pela palavra da verdade. Por isso somos a mais importante de todas as coisas que ele criou. Tiago 1,18. A Bíblia é muito mais que um manual de doutrinas. A palavra de Deus gera a vida, produz a fé, promove mudanças, afugenta o diabo, realiza milagres, cura feridas, edifica o caráter, transforma as circunstâncias, transmite alegrias, supera as adversidades, derrota a tentação, inspira esperança, libera poder, esclarece a mente, cria coisas e nos garante o futuro eterno. Olha quanto benefício a leitura diária da palavra de Deus nos traz. É muita coisa. Não podemos viver sem a palavra de Deus. Deve ser rotina na sua vida, cujo valor nunca deve ser subestimado. Você deve considerá-la tão essencial à sua vida quanto o seu alimento. É todo dia que você come? Então é todo dia que você lê a Bíblia. Jó disse: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Jó 23:12. A palavra de Deus é um alimento espiritual do qual você deve se alimentar para cumprir o seu propósito. A Bíblia é chamada de mel, de pão, de alimento sólido e de leite. Essa refeição completa é o menu do Espírito Santo para o fortalecimento e o crescimento espiritual. Pedro aconselha:
desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. 1 Pedro 2:2. Oi, Ale, boa tarde, querida amiga. Uma alegria ter você aqui. Permanecendo na palavra de Deus. Existem mais Bíblias impressas hoje em dia do que jamais houve em outra época. Mas de nada vale uma Bíblia na estante. Em algum momento aqui eu falei para vocês que o meu start de ler a Bíblia aconteceu num dia que eu olhei para minha Bíblia em cima da mesa da minha sala fechada. E eu olhei para aquela Bíblia e pensei, por que essa Bíblia está fechada? Bíblia não é para ficar fechada. Bíblia é para permanecer aberta. Esse foi o meu entendimento naquele dia, tá, gente? Naquele dia eu olhei para a Bíblia e falei assim, não adianta nada. A Bíblia não é uma decoração na minha casa. Ela é a palavra que edifica a minha casa. Então ela deve permanecer aberta. E é isso que ele está falando. De nada vale uma Bíblia na estante fechada. No mínimo, as pessoas que chegam na sua casa vão ter a curiosidade de ver em que parte da Bíblia, em que palavra, em que trecho da Bíblia está aberta. Então mantenha a tua Bíblia aberta. Milhões de fiéis são assolados pela anorexia espiritual, morrendo de fome com a alma subnutrida. Olha só. Para se tornar um saudável discípulo de Jesus, alimentar-se da palavra de Deus deve ser a sua primeira prioridade. E Jesus chama isso de permanecer. Se vocês permanecem na minha palavra, então são verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. Na vida cotidiana, permanecer na palavra de Deus inclui 3 atitudes. Primeira delas, eu devo aceitar a sua autoridade. A Bíblia deve se tornar o critério definitivo da minha vida, a bússola na qual confio para saber a direção, o conselho a que dou ouvidos para tomar decisões sábias e o parâmetro que utilizo para avaliar todas as coisas. Todas as respostas estão na Bíblia, gente. Os vários trechos que nós lemos aqui nesse livro já nos mostram que tudo está orientado na palavra de Deus. A Bíblia deve ser sempre ter a primeira e a última palavra da minha vida. Ela deve ser o meu norte, o meu guia, a minha bússola, como ele falou aqui. Muitos de nossos problemas acontecem porque baseamos as nossas escolhas em critérios duvidosos. Por exemplo, a nossa cultura, todo mundo está fazendo isso. Na tradição, nós sempre fizemos isso. Na razão, fazer isso parece mais lógico. Na emoção, me pareceu ser a coisa certa fazer isso naquele momento. E todos esses critérios foram corrompidos pela entrada do pecado no mundo. Todos esses critérios. O que precisamos é de um critério perfeito, que jamais nos aponte na direção errada. Somente a palavra de Deus supre essa necessidade. Gente, todas as respostas estão na Bíblia, todas. Salomão lembra que cada palavra de Deus é comprovadamente pura, está em Provérbios 35. Eu já falei aqui para vocês, eu já deixei esse exercício de casa para vocês. Todos os dias, leia o Provérbios do dia. Hoje é dia 30, leia Provérbios 30. Amanhã, dia 1º, leia Provérbios 1. Dia 2, Provérbios 2. Dia 3, Provérbios 3. Por quê? É muito fácil a leitura. É de fácil entendimento. São instruções práticas para a nossa vida. É curto, é rápido. É uma maneira maravilhosa de você introduzir na sua vida o hábito da leitura da Bíblia. E aí, a partir daí, você vai para outros livros bíblicos. Então, fica como desafio. Todos os dias, deixa já a Bíblia aberta em Provérbios. Provérbios do dia. Nós lemos aqui agora um trecho do provérbio. Ele é muito explicativo, ele traz instruções preciosíssimas para a nossa vida. Tudo nela é útil para ensinar a palavra de Deus, né? Paulo explica que tudo nas escrituras é palavra de Deus. E tudo nela é útil para ensinar e ajudar as pessoas e para corrigi-las. Só lendo provérbios, quantos comportamentos meus eu corrigi. É muito preciosa a leitura de provérbios. E mostrar-lhes como viver, segundo Timóteo 3,16. Nos primeiros anos de seu ministério, Billy Graham atravessou um período em que lutava com suas dúvidas sobre a veracidade e a autoridade da Bíblia.
Numa noite enluarada, ele caiu de joelhos e disse a Deus que, apesar das passagens confusas que não compreendia, daquele momento em diante ele depositaria confiança total na Bíblia como única autoridade para a sua vida e seu ministério. Daquele dia em diante, a vida de Billy Graham foi abençoada com extraordinário poder e eficácia. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas comigo acontece muito de ler trechos da Bíblia em que eu não entenda. E por que isso acontece? Com o tempo eu fui entendendo. Porque a gente depende do contexto histórico do momento, da leitura de outros trechos para que a gente entenda aquele trecho. Por isso que eu sugiro começar com Provérbios, porque Provérbios é autoexplicativo. Gente, às vezes uma frase ali do Provérbios já vai transformar totalmente a sua vida. O Provérbios ele não depende desse entendimento prévio, ele é muito autoexplicativo, é excelente para a gente criar o hábito de ler, de apenas começar a ler a Bíblia. A decisão mais importante que você pode tomar hoje é estabelecer o que exercerá a autoridade máxima na sua vida. Decida. Nós falamos tantas vezes aqui sobre decisão. Decida que, independente da sua cultura, da sua tradição, da sua emoção, da sua razão, você escolhe a Bíblia como autoridade sobre a sua vida. Estabeleça que antes de tomar qualquer decisão, você perguntar: o que a Bíblia diz respeito sobre isso? Determine que quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, você confiará em sua palavra e seguirá em frente. Quer a ordem faça sentido para você, quer não, independente da sua vontade. Posso dar um exemplo? Quando eu recebi a ordem de começar a leitura desse livro. Eu recebi a ordem de começar a leitura desse livro no meio do ano. No meio do ano. Eu comecei em novembro. E essa ideia ficou me perseguindo. Leia esse livro. As pessoas vinham falar para mim desse livro e eu resistindo. Então, seja obediente. Olha o que ele fala aqui, eu vou repetir. Quando Deus lhe mandar fazer alguma coisa, obedeça. Confie em sua palavra, segue em frente. Quer isso faça sentido para você, quer não faça. Independente da sua vontade. Por quê? Por que eu falo isso? Ler para vocês aqui no Instagram esse livro não faz parte do meu trabalho. Eu sou contadora, eu tenho um escritório de contabilidade. Não agrega ao meu trabalho extremamente profissional. Mas foi uma coisa que Deus plantou no meu coração. É Ele que sabe, é Ele que quer isso faça sentido para você ou não. Para mim podia não fazer sentido eu estar aqui agora falando com vocês, lendo esse livro. Mas é a ordem dele, é Ele que sabe de todas as coisas sobre a minha vida. É Ele que sabe a conclusão desse trabalho aqui. Então obedeça, não resista. A partir de hoje, todas as ordens que Deus me der, eu já sei qual vai ser o próximo livro que eu vou ler aqui com vocês no Instagram, para vocês terem uma ideia. Então assim, gente, obedeça. Nós somos muito pequenos, nós somos um grão de areia perto da dimensão que Deus tem para nós. A nossa visão é aqui, é limitadíssima. É Ele que sabe de todas as coisas, é Ele que sabe do propósito, do que Ele planta no teu coração. É muito simples. Siga o que Ele planta no teu coração, faça sentido ou não. É isso que Ele está dizendo aqui. Ok? Vamos lá. Creio em tudo o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos 24:14. Na verdade ficou furado aí, porque eu parei no meio do caminho. Eu vou voltar. Tarará. Não, é bem esse trecho mesmo. Eu creio o que concorda com a lei e no que está escrito nos profetas. Atos 24:14. Devo assimilar sempre a verdade. Não basta você acreditar na Bíblia. Devemos impregnar nossa mente de seus ensinamentos. Lembra ontem que eu falei, no dia de ontem? Assista de novo o vídeo de ontem, que foi extraordinário. Assista de novo, até que você fixe na sua mente. Principalmente se você está tendo contato com essas informações pela primeira vez. Você deve impregnar isso na sua mente. E lendo uma única vez, ouvindo isso uma única vez, você não vai fixar na sua mente os ensinamentos. Você tem que assistir de novo. Você tem que recomeçar os 40 dias de novo assim que terminar, para que isso fixe na sua mente.
Você deve impregnar nossa mente com esses ensinamentos, de forma que o Espírito Santo possa transbordar, transformar o nosso coração e a nossa vida com essas verdades. Existem 5 maneiras de você fazer isso, de você impregnar isso na sua mente. Receber, ou seja, ouvir, ler, pesquisar, memorizar e refletir sobre tudo isso. Lembra que todos os dias, ao final do dia, nós temos uma frase para refletir. É importante você refletir sobre essa frase para que isso fixe na sua mente. Eu vou repetir. Como que você vai impregnar os ensinamentos de Deus e da Bíblia na sua mente? Receba, ouça, leia, pesquise, memorize e reflita. Você tem que tirar um tempo do dia, que seja 3, 5 minutos, para você refletir sobre aquilo. A primeira, você recebe a palavra de Deus quando você ouve e a aceita sem reservas, sem questionamento, mesmo que ao primeiro momento não faça sentido para você. A parábola do semeador ilustra como a nossa receptividade determina se a palavra de Deus irá ou não criar raízes em nossa vida e florescer e dar frutos. Jesus identifica 3 atitudes de rejeição: mente fechada, nós já falamos também sobre isso, à beira do caminho; mente superficial, que é um solo pedregoso; e aquela mente distraída que entra por aqui e sai por aqui, que é entre espinhos. Em seguida ele adverte: considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Lucas 8,18. Como vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Toda vez que sentir que não está aprendendo nada com o sermão ou com o seu professor da Bíblia, você deve examinar a sua atitude, especialmente em relação ao orgulho. Queridos irmãos, o orgulho é o sentimento que te impede de ir para o próximo nível. Acredite nisso, confie em mim. Por mais que você não perceba, por mais que você não se sinta orgulhoso, tudo que você recebe e que você rejeita, tem orgulho aí. Identifica isso na sua vida. Qual é o orgulho que está instalado no teu coração sobre aquilo que você ouviu? É o orgulho que te impede de ser um profissional extraordinário, uma pessoa, um pai, um filho, um líder. Você quer ser extraordinário na sua vida? Derrube, destrua o orgulho. Por mais que você ache que não tem orgulho, você tem orgulho, você e eu temos orgulho em muitas áreas das nossas vidas que nos impedem de fazer certas coisas que são essenciais para que a nossa vida vá para o próximo nível. Não sou eu que estou falando, é um estudo real, forte, intenso, e eu tenho outras fontes sobre o estudo do orgulho. Isso aqui só está reforçando que o orgulho te impede de ir para o próximo nível. Se tem alguma área da sua vida que você não consegue desenvolver, observe se você não está sendo orgulhoso nessa área. Qual é a área da sua vida mais desafiadora hoje? Tem orgulho instalado nessa área. Porque se não tivesse, você estava aceitando, você estava buscando informações, você estava correndo atrás de pessoas, de coisas, de situações, de momentos que te levem para o próximo nível. Então eu vou repetir. Toda vez que você sentir que você não está aprendendo nada com a Bíblia, tem orgulho instalado aí. Ouça qual é a área dessa vida que a Bíblia está falando. Tem orgulho aí. Você não concorda? Tem orgulho aí. Deus pode falar até mesmo por meio do professor mais enfadonho. Se você for humilde e receptivo, se você tiver com o coração aberto, você aprende com todas as pessoas. Você aprende com uma criança. Uma criança tem muito a te ensinar. Se a todo momento você estiver disposto a aprender com humildade. Gente, isso é tão valioso. Anota isso, reflita sobre isso. Lembra que uma das maneiras de você aprender é refletir? Reflita sobre isso. É o orgulho que está te impedindo de ser extraordinário. É o orgulho, por mais que você ache que não. Examine seus comportamentos. Tem orgulho te impedindo de ser o extraordinário, na área que você quiser.
É muito sério isso. Pesquisa no Google, vem falar comigo, vamos discutir, vamos entender. Existe orgulho. Tiago aconselha: num espírito humilde, gentil, modesto, receba de bom grado a palavra que, implantada e arraigada no coração, tem o poder de salvar a sua alma. Tire o orgulho da sua vida e salve a sua alma. Tiago 1:21 é bíblico. Eu falo isso o tempo todo, porque a Bíblia é inquestionável. Eu falo isso o tempo todo para você não achar que é coisa da minha cabeça, que o autor está inventando isso não sei de onde. Não, ele fundamenta tudo que ele fala na Bíblia. É por isso que eu reforço a todo momento que é bíblico, entendeu? É extraordinária essa palavra. Então vamos lá, segunda. Por meio de 2000 anos da história da igreja, somente o líder da comunidade eclesiástica podia ler a Bíblia pessoalmente. Mas agora, milhões e milhões de pessoas têm acesso a isso. Apesar disso, muitos fiéis são mais dedicados à leitura do jornal diário do que à leitura da Bíblia. Não é de admirar que a gente não cresça, porque a gente alimenta as nossas vidas da coisa errada. Oi, querida amiga Rê, boa tarde, muito bem-vinda. Olha que palavra bacana, gente. A gente se alimenta diariamente com leitura do que não é verdadeiramente valioso para as nossas vidas. As notícias dos jornais só nos alimentam de coisa ruim. O jornal se alimenta de coisa ruim. O jornal não traz notícias boas todos os dias para a gente, traz. Ainda mais nesse momento. É morte, morte, morte e aumento de casos de doença a todo momento. É disso que você está alimentando a sua mente? Então como é que você quer evoluir? Como é que você quer ir para o próximo nível? Gente, isso é muito sério. Levem a sério todos esses ensinamentos. Façam a experiência por vocês. Não precisa acreditar em mim. Passem a alimentar a vida de vocês de notícias boas, de coisas boas, que vocês vão ver como é que a vida de vocês vai melhorar. Não é de admirar que a gente não cresça. Não se pode assistir a televisão durante 3 horas por dia e esperar um crescimento lendo a Bíblia em apenas 3 minutos. Vocês concordam com isso? Muitos dos que afirmam crer na Bíblia de capa a capa jamais leram de uma capa a outra. Mas se você separar 15 minutos do seu dia para ler a Bíblia, gente, 15 minutos. Se você começar por Provérbios, acredite, não vai nem 15 minutos. Em um ano todo, você terá lido toda a Bíblia. Se você eliminar algum programa de televisão de 30 minutos todos os dias e substituir isso pela leitura da Bíblia, você completará 2 leituras da Escritura por um período de 1 ano. Olha que espetacular isso. A leitura diária da vida o manterá ao alcance da voz de Deus. Que precioso isso. Por isso Deus orientou os reis de Israel a sempre manter por perto uma cópia da lei. Ele deverá guardá-la consigo todo o tempo e lê-la todos os dias de sua vida. Deuteronômio 17:19. Mas não se limite a manter a Bíblia perto de você apenas. Você tem que ler, interpretar e aplicar aquilo na sua vida. Aplique aquilo na sua vida. Uma ferramenta simples, mas de grande auxílio, é um plano de leitura diário da Bíblia. Evitará que você fique saltando de uma parte para outra arbitrariamente, negligenciando outras. Se você digitar no Google como ler a Bíblia em 1 ano, vai aparecer lá uma tabela. Pode digitar isso no Google. Existe uma tabela ensinando como você lê a Bíblia, por onde você começa, por onde você termina. Existe um livro que realmente não está aqui comigo, para quem é católico, do padre Jonas Abib, A Bíblia do Meu Dia a Dia. Eu comecei a ler a Bíblia através desse livro. Pastor Jonas Abib, A Bíblia no Meu Dia a Dia. É um livrinho bem pequenininho, que ele fala por onde você tem que começar a ler a Bíblia, como é que você tem que fazer. E é extraordinário começar a leitura por lá. E a terceira, pesquisar ou estudar a Bíblia é outra forma prática de permanecer na palavra de Deus. A diferença entre ler e estudar a Bíblia implica 2 atividades adicionais: fazer perguntas sobre o texto, se questionar e anotar, gente, ter um rascunho dos seus aprendizados e das suas impressões sobre a sua leitura do dia.
Você não terá estudado realmente a Bíblia se não anotar os seus pensamentos e as suas conclusões no papel ou no computador. O que eu faço? Eu rabisco. A minha Bíblia é toda rabiscada. Aqueles post-it bem pequenininho e bem fininho, coloridos. Eu coloco post-it. Na Bíblia eu coloco aqueles pequenininhos, como é um livro muito grande, eu coloco os pequenininhos mesmo. Uns bem fininhos. Que é excelente para... Geralmente onde eu coloco, eu quero voltar daqui a 10, 15 dias e ler aquele trecho novamente. Ou seja, você tem que ler, interpretar, anotar, rabiscar. Faça o que fizer sentido para você, mas tem que impregnar aquilo na sua mente. O espaço não permite que a gente explique os diferentes métodos de estudo bíblico, mas existem diversos livros que podem ser de grande utilidade nessa tarefa. Eu indiquei um para quem é católico, ou para quem não tem denominação religiosa e não tem problema com isso, Pastor a Bíblia do meu dia a dia. Incluindo um livro da autoria desse autor, publicado há algum tempo, que é 12 maneiras de estudar a Bíblia sozinho. Rick Warren. Bacana. O segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. Métodos diferentes usam perguntas diferentes. Você descobrirá muito mais se parar e fizer as seguintes perguntas simples. Quem, o que, quando, onde, porquê e como. Quem, o que, quando, onde, porquê e como. A Bíblia diz: verdadeiramente as pessoas felizes são as que cuidadosamente estudam a perfeita lei de Deus, a qual as torna livres, e continuam a estudá-las. Se vocês fizerem essa experiência de Provérbios, vocês vão ver. Você pode fazer por 6 meses, ou seja, você vai ler 6 vezes o mesmo dia. Quando você lê no 6º mês, a percepção que você vai ter daquele dia vai ser muito diferente do 5º mês, 4º mês. Por quê? Porque a sua mente já não é mais a mesma, o seu olhar já não é mais o mesmo. Você vai enxergar palavras que você não enxergava antes, você vai compreender coisas que você não compreendia antes. Então é isso que ele está falando, estudar continuamente. Elas não esquecem o que ouviram, antes elas obedecem ao ensinamento de Deus. Todos os que fazem isso serão felizes. Olha que promessa valiosa. Tiago 1:25. Quarta coisa, memorizar a palavra de Deus. A sua capacidade de memorizar é uma dádiva concedida por Deus a você. Você pode achar que tem uma memória fraca, mas a verdade é que memorizou milhares de coisas, de ideias, de fatos, de imagens. Você tem muita coisa guardada aí na sua mente. Se a palavra de Deus é importante, você usará seu tempo para memorizá-la. Existem enormes benefícios na memorização de versículos bíblicos. Eles nos ajudam a resistir à tentação, tomar decisões sábias, reduzir o seu estresse, porque você pode usar isso como um mantra na sua vida, ganhar confiança, dar bons conselhos, ajudar as pessoas e compartilhar a sua fé com outros. A memória é um músculo. Olha só que legal, a gente tem que exercitar esse músculo. Ok, Rê, obrigada pela companhia aqui. Um beijo. Quanto mais exercitada a memória, que é o músculo, mais ela se torna forte e memorizar as escrituras ficará cada vez mais fácil para você. Comece selecionando alguns dos versículos bíblicos transcritos neste livro que mais falaram ao seu coração, escrevendo-os em pequenos cartões que possam levar sempre com você. Aqueles cartões que vai estar sempre na tua bolsa, que você vai, ou em post-it, que você vai colar em lugares estratégicos, que você vai sempre ler, ou na sua casa, ou no seu trabalho, ou no seu carro. É isso. Você pode memorizar as escrituras em qualquer lugar, enquanto estiver trabalhando, fazendo exercícios físicos, dirigindo, esperando algo ou na hora de dormir. Os 3 elementos essenciais da memorização das escrituras: repassar, 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 ler, 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 ouvir, 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 até que você memoriza.
A Bíblia diz: lembrem-se do que Cristo ensinou e que suas palavras enriqueçam a vida de vocês e os tornem sábios. Colossenses 3,16. Quinta, refletir sobre a palavra de Deus. O que a Bíblia chama de meditação. Existe a leitura orante da Bíblia. Vocês já ouviram falar? Leitura orante? Se não ouviram, pesquisem na Bíblia como fazer a leitura orante da palavra. É a meditação. É uma das formas de meditar a palavra. Para muitos, a ideia de meditar evoca a imagem de alguém provocando um estado de consciência neutra, deixando a mente fluir, aquele estado zen, aquela posição de lótus. Não sei se é isso que vem na sua mente. Isso é exatamente o oposto da meditação bíblica. Meditação é o pensamento concentrado. Olha que demais, que definição legal. Pensamento concentrado. Claro que é necessário esforço para isso. Você escolhe um versículo e pondera longamente a respeito dele. Faça isso. Escolha dentro desse livro aqui o que mais fez sentido para você e comece a refletir sobre esse versículo. Como dito no capítulo 11, se você sabe se preocupar, você já sabe meditar. Quando você se preocupa com alguma coisa, você pensa, fica refletindo sobre alguma coisa, não é? Você já está meditando, só que você está meditando coisa ruim. Passe a meditar sobre coisas boas. Preocupação é o pensamento concentrado em algo negativo. E a meditação tem a mesma característica, mas voltada para a palavra de Deus e não para um problema. Não há um hábito tão eficaz para a transformação da sua vida e para torná-lo mais semelhante a Jesus que a reflexão diária das Escrituras. À medida que utilizamos o nosso tempo para contemplar a verdade de Deus, espelhando-nos realmente no exemplo de Cristo, segundo a sua imagem, estamos nos tornando com glória cada vez maior. Gente, olha que lindo. Meditar, então, é refletir, é um pensamento concentrado. E ao invés de você meditar sobre seus problemas, sobre o que você não tem, sobre o que está faltando, a partir de agora você vai fazer isso sobre a palavra de Deus. Você vai escolher versículos estratégicos e vai meditar sobre isso. Pensar concentradamente sobre isso. Se você pesquisar todas as vezes que Deus fala em meditação na Bíblia, ficará maravilhado com os benefícios que ele prometeu aos que decidirem de novo, dedicar algum tempo para refletir a palavra durante o dia. Um dos motivos pelos quais Deus chamou Davi homem segundo o meu coração é que Davi tinha prazer em meditar na palavra de Deus. Ele disse: como eu amo os teus ensinamentos, medito neles o dia inteiro. Salmos 119, 9, 7. Refletir seriamente na verdade de Deus é a chave para obter resposta às orações e o segredo para uma vida bem-sucedida. Devo pôr em prática os princípios da Escritura. Podemos receber, ler, pesquisar, memorizar, refletir, analisar, estudar, meditar na palavra de Deus, mas tudo será inútil se falharmos em colocar tudo isso em prática. Tem poder quem age, já falamos isso diversas vezes. Sem ação não há transformação. Só com leitura e conhecimento não há transformação. Você só vai ter a vida transformada, você só vai ter os pilares da sua vida transformados quando você agir em direção da vida que você quer. Que seja um pequeno passo. Sem ação você não terá resultados diferentes. Uau! Devemos nos tornar praticantes das palavras, Tiago 1:22. Esse é o passo mais difícil, porque Satanás luta contra ele com muita intensidade. E lembra que nosso cérebro é preguiçoso, falamos isso ontem. O seu cérebro vai resistir quando você começar a tomar novas ações na sua vida. Por quê? Porque ele quer que você economize energia, que você volte a fazer o que você sempre fez. Ele não se importa se você frequentemente faz estudos bíblicos, contanto que não pratique nada do que aprendeu. Ele e o Satanás. Olha como isso é forte. Enganamos a nós mesmos quando presumimos que assimilamos a verdade apenas tendo ouvido, ou tendo lido ela, ou tendo estudado ela.
O fato é que, ocupado em frequentar aulas, seminários, conferências bíblicas, você pode até ter tempo, você pode até não ter tempo para pôr em prática o que aprendeu. Ou seja, você se esquece do que aprendeu enquanto se prepara para o estudo seguinte. Por isso que nós temos todos os dias uma pergunta para a gente refletir. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Vou ler de novo. Sem a prática, o estudo bíblico é inútil. Inútil. Jesus disse: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mateus 7:24. Jesus também destacou que as bênçãos de Deus provêm da obediência à verdade, mas não apenas por conhecê-la. Ele disse: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se as praticarem. De novo, meus irmãos, é bíblico, João 13:17. Vocês serão felizes se as praticarem. Outra razão que nos faz evitar a aplicação pessoal da palavra de Deus é a possibilidade de que isso seja difícil e até mesmo doloroso. E a verdade vai libertá-los, mas no começo poderá se sentir-se miserável. A palavra de Deus expõe as nossas motivações, aponta as nossas faltas, repreende o nosso pecado e espera que nos transformemos. Faz parte da natureza humana resistir à mudança. Nós já falamos sobre isso. É até biológico, é até neural resistir às mudanças. Por isso, a prática da palavra de Deus pode sim se parecer uma coisa difícil. Essa é a razão de ser tão importante você discutir com outras pessoas para aplicar esses ensinamentos na sua vida. Se una a pessoas que você confia. Se fortaleçam. Sem isso, sozinho, é muito mais difícil. Não há como enfatizar suficientemente o valor de fazer parte de um grupo de estudo bíblicos. Sempre aprendemos com a verdade compartilhada pelos outros. É fato isso. E jamais aprenderíamos isso por conta própria. Outras pessoas vão ajudá-lo a discernir coisas que você teria deixado passar. E vão ajudá-lo a praticar a verdade de Deus. Quando eu fiz a live aqui com a Renata sobre a leitura da Bíblia, quantas coisas ela interpretou que eu não interpretei? É muito poderoso isso. A melhor maneira de se tornar um praticante da palavra é colocando num papel uma atitude resultante da leitura, do estudo ou da reflexão sobre a palavra de Deus. Desenvolva o hábito de anotar de forma precisa o que você pretende fazer com aquele ensinamento que você teve hoje. Olha só que legal. Essa atitude efetiva deverá ser pessoal, é seu, envolvendo apenas você. Ela deve ser efetiva, prática, algo que você possa fazer e verificável. Você tem um prazo final para realizar isso. Eu vou fazer isso, pessoal, eu de forma prática o que você vai fazer e até data que você vai fazer. Ou seja, até tal dia eu tenho que ter concluído isso. Toda a aplicação deve envolver tanto o seu relacionamento com Deus ou com os outros, quanto o seu caráter. Antes de ler o próximo capítulo, passe algum tempo questionando isso dentro de você. O que Deus já lhe pediu por meio da palavra que você ainda não começou a fazer? Você, assim como eu, já teve alguma ideia, alguma vontade plantada no teu coração que você nunca cumpriu? Então escreva algumas medidas práticas, coisas que você vai realizar com data, que o ajudarão a executar aquilo que você identificou. Você pode, por exemplo, pedir a um amigo que não o deixe vacilar. Vamos nos apoiar nisso. E assim disse D.L. Moody: a Bíblia não nos foi concedida para aumentar os nossos conhecimentos, mas para mudar as nossas vidas, transformar os nossos comportamentos, mudar o mindset, gente. Seja prático, tenha atitude. Quais os comportamentos que você vai ter? Anote cada aprendizado que você teve em uma missa que você foi, em um culto que você foi, com uma leitura que você fez, com algum áudio que você ouviu. Gente, a vida é prática.
A vida só vai ser transformada se você praticar, se você agir, se em cada vez que você dedicar tempo para a leitura, você tiver um aprendizado e praticar isso na sua vida. Ok? Uau, quanta coisa hoje também. Hoje é outro dia que você tem que ouvir de novo e de novo para impregnar a sua mente. Lembra que ele falou isso aqui pra gente? Vamos para o nosso resumo do dia. Tema para reflexão. A verdade me transforma. Por mais que doa, por mais que desafie a tua vida, a verdade transforma. Versículo para memorizar. Se vocês permanecerem em minha palavra, serão realmente meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João 8, 31, 32. E a pergunta para a gente meditar: o que Deus já me disse em sua palavra que eu ainda não comecei a fazer? Como ele me disse sobre esse livro aqui, eu não comecei a fazer, e esse livro começou a me perseguir, até que eu entendi que eu deveria realizar esse trabalho aqui. O que Deus tem falado para você fazer que você não tem feito? O quanto você tem abrido o teu coração para receber também as orientações de Deus na sua vida. Tá bom? Sou grata por vocês que me acompanham, que me acompanharam nesse dia. Um grande beijo. Até amanhã com mais extraordinários ensinamentos. E lembra que ele falou aqui, antes de ler o próximo capítulo, reflita sobre essa questão. O que Deus já pediu por meio da palavra que eu ainda não comecei a fazer? Qual é o desejo que Deus plantou no teu coração? E que você nem sabe por quê, você não entende por quê, mas você não tem que entender. Comece a executar. Tá bom? Beijos. Até amanhã.